Olá, de volta para a nossa aula de pré-cálculo. Na aula de hoje a gente vai estudar as funções polinomiais com ênfase na função cúbica e quártica. Vamos lá? Então, funções polinomiais com ênfase em função cúbica e função quártica. Lembrando que a função de primeiro grau e a função de segundo grau a gente já estudou. Também são funções polinomiais. Ok? Então, lembrando, né, a definição do que são funções polinomiais. É toda função que pode ser escrita da forma ANXAN, né? Onde esses A's aqui são os coeficientes do meu polinômio. X elevado a n são as potências de x, né? E lembrando, pessoal, isso aqui é muito importante, que para ser um polinômio, a potência de x precisa ser inteira e positiva, certo? Bom, o que a gente vai focar aqui? A gente vai focar nos gráficos, principalmente, né, e nas propriedades da função cubo, que então é o A3xa3, e a função quártica, que é o A4xa4. Não significa que a gente não vai ver outras equações, mas a gente vai focar no comportamento geral dessas funções aqui. Então, vamos começar com a função cúbica. Esse é o gráfico típico de uma função cúbica. Deixa só eu trocar aqui. Que é a função f de x igual a x cubo. Certo? Aqui a gente está supondo que o coeficiente é 1, o A3 vale 1, e os outros coeficientes, né, os outros AN valem 0, tá? Por que eu foco tanto, pessoal, em que vocês, pelo menos, lembrem do formato do gráfico? Porque isso aqui vai ser importante para vocês no futuro, né? Como eu já comentei, eu já dei aula de cálculo 1 várias vezes, né? Então, isso me permite ter uma visão do que vai ser importante no futuro, tá? Então, conhecer o gráfico das funções, vocês não precisam ser experts, mas é interessante a gente olhar para o gráfico e dizer, isso aqui parece o gráfico de uma função cúbica, ok? Bom, aqui, ó, então vamos ver algumas propriedades da função cúbica, tá? Como a gente já viu nas outras aulas, né, as funções polinomiais, elas são contínuas em todo o seu domínio. Certo? O que significa que o domínio das funções polinomiais são todos os reais. Bom, aqui deixa só eu acertar, não quero nem tanto nem tão pouco. Vamos deixar assim. A imagem, ela vai variar para cada função, né? Mas nesse caso aqui da função cúbica, a imagem, ela também pode ser todo o conjunto de números reais. Aqui, o ponto zero é o que a gente chama de ponto de inflexão. Ele não é um extremo. Inflexão. Né? Por que é um ponto de inflexão? Porque como vocês vão estudar depois lá em cálculo 1, ele é um ponto em que a função muda de concavidade. Né? Percebam que entre menos infinito até zero, a nossa função ela tem a boquinha para baixo, ela é côncava para baixo, e de zero até mais infinito ela tem a boquinha para cima. Né? Então, ela muda ali de concavidade, tá? Essa vai ser a única raiz dessa função, né? Lembrando o que é a raiz de uma função. A raiz da função é aquele valor que me devolve f de x igual a 0. Ela vai ser uma função crescente para todo o seu domínio, né? À medida que o x cresce, o y cresce também, tá? Contínua,
O gráfico não tem nenhum tipo de descontinuidade, né? Porque a função polinomial vai ser contínua em todo o seu domínio, então não vai ter aqueles bicos, aquelas coisas que a gente já viu nas propriedades de gerais de função, tá? O que a gente vai ver agora? O que muda no gráfico à medida que eu for somando os monômios, né? Então, se eu somar um x quadrado, um x, um termo independente, o que vai acontecer com o gráfico dessa minha função? Que é o que a gente vai ver agora, ó. Então, eu vou somar x quadrado. Se eu somo x quadrado, que é esse gráfico branco aqui, ó, isso aqui é x cubo mais x quadrado. O do meio é o x cubo, para a gente poder comparar. E esse aqui, o azulzinho, ele é o x cubo menos x quadrado. Vocês conseguem perceber que cresce um cucurutozinho, digamos assim? Ó, então aqui, ó, se eu somo x quadrado, eu tô crescendo um cucurutozinho aqui, ó, à esquerda do ponto de inflexão. E o ponto de inflexão em si, ele se torna menos achatado. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, ó. Ó, eu vou voltar no slide anterior. Ó, percebam que o ponto de inflexão em si é um ponto só, né? Mas aquela região em torno do ponto de inflexão, ela é bem achatadinha. E quando eu somo um x quadrado, eu não deixo essa região tão achatada, tão alongada também, certo? E aqui, ó, quando eu subtraio um x quadrado, eu também vou crescer um cucuruto. Só que eu vou crescer um cucuruto para baixo, à direita do ponto de inflexão. Então, essa forma aqui de gráfico, ela também é a forma de uma função cúbica. Só que é uma função cúbica com o segundo coeficiente também diferente de zero, né? Nesse caso, o nosso A2 vale 1 e aqui o A2 vale menos 1. Mesma coisa, né, pessoal? A função é contínua. No caso aqui, a gente já vai ter intervalos de crescimento e decrescimento, né? Então, vamos analisar um caso aqui só. Ó. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão rabiscado. Eu vou analisar um caso com vocês, tá? Olha só. A nossa função, ela é crescente até esse ponto aqui, né? À medida que o x cresce, o y cresce. Depois, entre esse pontinho de máximo e esse pontinho de mínimo, a minha função se torna decrescente, né? Porque à medida que o x cresce, o y decresce. E nesse terceiro intervalo, ela volta a ser crescente. Então, aqui agora, quando a gente soma esse monômio x quadrado, eu vou começar a ter extremos, né? Quais são os extremos que a gente tem aqui, ó? Eu tenho esse ponto, é um extremo, vai ser um pontinho de máximo, e depois aqui vai ser um pontinho de mínimo. Certo? Quando a gente soma menos x quadrado, o comportamento é inverso, ó. Esse ponto vai ser um máximo e esse ponto vai ser um mínimo. Tá? Mas então, o que eu quero chamar a atenção é que o fato de somarmos um monômio x quadrado, ele altera o comportamento do gráfico da função. Certo? Bom. Agora a gente vai somar um x. O que acontece, então, aqui, ó, esse gráfico bem à esquerda é x cubo menos x. E esse gráfico aqui bem à direita é x cubo mais x. E o do meio sempre é o para comparar, tá, pessoal? É o x cubo sem outros coeficientes. Então, quando a gente soma um menos x, percebam que
a nossa equação agora tem 3 raízes reais, né? Isso aqui é raiz, isso aqui é raiz, isso aqui é raiz. Esses pontos aqui. Eu vou ter um máximo bem pronunciado e um mínimo bem pronunciado, né? Eu vou ter intervalos também de crescimento e decrescimento, tá? Então, somar monômios vai mudar o comportamento das funções. A outra função, que é o x cubo mais x. Quando a gente soma x, a gente torna a função mais suave, ó, que é esse gráfico aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Percebam que eu tornei o x cubo mais suave, ó. Estão vendo? Ó, eu sigo tendo aqui só um ponto de inflexão também, só que a região em que eu tinha, né, esse ponto de inflexão, ela também se tornou menor, tá? Então, a gente também mudou aqui o comportamento do gráfico, só que eu tornei o gráfico mais suave, enquanto que se eu subtraio x, eu torno o mínimo e o máximo mais acentuados. E se eu somo x, então eu torno a função cúbica mais suave, né? Eu suavizo o gráfico, tá? E por fim, o que acontece quando a gente soma uma constante, né? A constante, pessoal, a única coisa que ela faz é deslocar a imagem da função. A gente já viu isso também, né? A gente viu isso lá na função na função quadrática e vimos na função linear, né? De primeiro e segundo grau. Então, aqui, ó, se eu somar 1, eu estou deslocando o ponto aonde o ponto de inflexão fica. Então, x cubo mais 1, o meu ponto de inflexão agora não fica mais no 0, ele fica lá no 1. E se eu faço x cubo menos 1, mesma coisa, ó, o meu ponto de inflexão não está mais no 0, ele está no menos 1. Então, quando a gente soma só um termo independente, o que a gente está fazendo aqui é um deslocamento vertical da nossa função. Ok? A gente não muda a forma do gráfico em si, a gente só desloca, faz uma translação vertical no gráfico. E por fim, aqui, ó, esse exemplo, o que acontece quando a gente consegue fatorar a nossa função x cubo, né? Eu achei esse exemplo interessante, é um exemplo que tem no livro, o texto lá. Então aqui, ó, o laranjinha é o 4x cubo. 4x cubo. Se eu somo uma unidade a esse x, o que eu estou fazendo é um deslocamento horizontal. Então, esse gráfico verde aqui, ó, é o 4x cubo mais 1. Enquanto que esse gráfico aqui, ó, vai ser o 4x menos 1 ao cubo. E aqui eu escrevi errado. Não é x cubo mais 1, é x mais 1 ao cubo. Só um momento. X mais 1 ao cubo. Então, quando a gente soma 1, né, na forma fatorada, é x mais 1 elevado ao cubo, a gente está fazendo uma translação horizontal. Então, essa translação horizontal também vai transladar o ponto de inflexão, só que agora sobre o eixo x. Certo? Então, se eu somo, aqui, ó, voltando, se eu somo o número, né, o termo independente fora da fatoração, eu tenho um deslocamento vertical. Se eu somo ao x, né, como se fosse uma expressão fatorada, x mais 1 ao cubo, eu estou deslocando horizontalmente o ponto de inflexão. Continuando, então. Agora vamos ver a função quádrica, né? Que é a função f de x igual a x elevado à quarta potência.
Vamos começar com ela sozinha e depois a gente vai de novo também adicionando monômios para ver o que acontece, tá? Então percebam, olha só, como é que é o formato do gráfico? Ele não se parece com o gráfico do x²? Ele não parece uma parábola? Parece, né? Então, só que ele é uma parábola que aparentemente, olha só, é mais achatadinho ali no vértice. Claro que isso aqui é aparência, né, pessoal? Porque isso vai depender da escala, certo? Se a gente der um zoom muito próximo, claro que aqui não vai rolar porque isso aqui é uma figura, né? Mas se eu tivesse ali na calculadora gráfica, à medida que eu vou dando zoom, eu percebo, né, que essa região verde, ela não está efetivamente tocando o eixo X, né? Ele vai tocar o eixo X só no ponto X igual a 0, tá? Mas ele se parece, o gráfico dessa função, então, se parece com a função, o gráfico da função quadrática, né? A função de segundo grau, só que com o vértice ali um pouquinho mais achatado, tá? Ela vai ser, então, uma função decrescente entre menos infinito e 0 e crescente entre mais infinito. Opa, desculpem, 0 e mais infinito, né? O 0 vem antes. 0 mais infinito. Contínua, né? A gente já sabe que a função polinomial é contínua, o domínio vai ser todos os reais. Nesse caso aqui, ó, como o expoente é par e o coeficiente ali é positivo, a imagem vai ser positiva sempre, né? Se eu tivesse um f de x igual a menos x², a imagem seria sempre negativa, né? Porque daí eu rebato esse gráfico lá para o terceiro e quarto quadrantes. É o mesmo comportamento da função quadrática, tá? Então, nesse caso aqui, a imagem seria sempre negativa. A função, ela não possui máximos e mínimos, né? Ela só possui esse pontinho aqui, que é um pontinho que é o vértice da função, tá? Então, o mesmo tipo de comportamento que nós tínhamos antes. Na verdade, eu acho que eu falei bobagem. Isso aqui é um ponto de mínimo, né? Falei bobagem. Então, aqui, ó, quando o meu coeficiente é positivo, eu tenho um ponto de mínimo. E quando o meu coeficiente é negativo, que o gráfico está rebatido, a gente vai ter um ponto de máximo, que nem lá nas funções de segundo grau, tá? Bom, o que acontece agora quando a gente soma um x³? E aqui eu fiz separado para que não ficasse tão poluído, tá? Então, ó, esse gráfico aqui da esquerda, que é o verde mais clarinho, é x² mais x³. E esse gráfico aqui da direita, ó, é x² menos x³. Né? E aquele outro, como vocês sabem, é o x² para comparação. Então, quando a gente soma um x³, eu começo a crescer um cucurutozinho à esquerda do vértice. Quando eu subtraio um x³, eu começo a crescer um cucurutozinho ali à direita do vértice. Tá? Esse é o comportamento da função. E se vocês perceberem também, ela dá uma leve... se movimenta levemente para a esquerda, né? Percebam que aqui, ó, o ramo da direita da função, ele tá por dentro do x². Enquanto que aqui do lado direito, o ramo à esquerda da função tá por dentro do x². Então, nesse caso aqui, eu tenho um leve deslocamento para a esquerda do gráfico, né? Então, a esquerda. E aqui eu vou ter um leve deslocamento à direita.
né? E aqui também, olha só, já vou ter um ponto de mínimo, já vou ter um ponto de mínimo. Então, de novo, vou mudando o comportamento do gráfico. Se eu somo um x quadrado, a única coisa que eu faço é acentuar esse comportamento de parábola, né? O gráfico tipo parábola. Olha só o que acontece. Esse aqui de dentro é o x² mais x². Então, eu tenho um comportamento tipo parábola mais acentuado. Eu falei acentuado. Então, o comportamento parábola se acentua e o gráfico ele sofre uma contração horizontal. Enquanto que, se eu subtraio o x², olha só o que aparece aqui, ó. Aparecem dois cucurutozinhos simétricos em relação ao vértice, né? O ponto x igual a 0. E como esse gráfico ele tá por fora do x², é como se ele sofresse uma expansão, tá? Então, aqui a gente tem contração da largura da parábola e aqui a gente tem uma expansão da largura da parábola. De novo, pessoal, assim, ó, eu não espero que vocês decorem isso, né? Mas eu sei, ao longo desses meus 39 anos de vida, que quanto mais a gente vê uma coisa, mais a gente grava, né? Então, por isso que eu tô sempre tocando nessa tecla. Então, ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão ver vários gráficos. E quanto mais vocês verem, mais vocês vão começar a fazer isso de maneira automática. Identificar, pelo menos, o que deveria ser. Tá? Então, por isso que a prof está batendo nessa tecla. Não se desesperem, vocês não precisam saber isso de cor, certo? Não se joguem da ponte. Se acalme, se acalme. Então, é mais para a gente ter uma biblioteca de informações. Por isso que a prof está fazendo isso. E aqui, ó, quando a gente soma... Aqui eu esqueci de apagar a potência, é x a 1, x na 1. É o famoso copia e cola, né? O copia e cola que às vezes sobra ali as coisinhas erradas. Então, aqui, ó, quando a gente soma x, percebam que eu também tenho um deslocamento para a esquerda. Então, o gráfico se desloca à esquerda. E eu vou acentuar o comportamento de mínimo à esquerda também. Tá? E se eu subtraio um x, eu tenho um leve deslocamento à direita. E, de novo, eu também tô crescendo aqui, ó, um mínimo mais acentuado. Eu sigo tendo aqui um ponto de inflexão, que vai ser o ponto 0, né? Mas eu vou ter ali um ponto de mínimo, tá? E aqui a gente tem um comportamento similar, então aqui, ó, esse laranja, esse gráfico talvez esteja um pouquinho poluído, tá? Esse laranja aqui, ó, é a função x à quarta potência, menos x, na verdade, ó. Então, o menos x faz com que o nosso gráfico, né, seja estilo uma parábola voltada para baixo, que nem lá a função x². E quando a gente soma mais um, olha só, eu estou deslocando esse gráfico à esquerda, que é esse... Ô, demônio! O que aconteceu aqui? Peraí. Então, esse gráfico aqui, agora deu. Menos x mais 1 elevado à quarta potência. E este gráfico aqui é x menos 1 elevado à quarta potência. Então, a gente faz um deslocamento horizontal do vértice. Quando a gente
soma o termo independente ao x, né? E bota ele dentro da nossa fatoração. Aqui eu me esqueci de fazer um gráfico com o monômio, né? Aqui seria um x à quarta mais 1, por exemplo, mas vocês sabem já o que acontece, né? A gente vai deslocar verticalmente o nosso gráfico, tá? A prof esqueceu de fazer, mas eu espero que vocês já tenham entendido. Então, aqui, quando a gente soma o termo independente à variável x, né, e coloca dentro do expoente cúbico, né, como se fosse o expoente cúbico não, o expoente quártico, é como se fosse uma espécie de translação horizontal, certo? Que nem a gente fez lá na função x cubo. Então, esses eram os formatos de gráficos que eu queria trabalhar com vocês. Agora, o que a gente vai dar uma olhada? A gente vai dar uma olhada nas raízes dessas funções, tá? De maneira geral, assim, né? O comportamento geral dessas funções. De novo, a gente está estudando funções polinomiais, mas como eu disse para vocês, eu vou focar na função cúbica e na função quádrica, tá? Então, a gente já sabe que essas funções, elas são contínuas em todo o seu domínio, né? E os gráficos, como a função é contínua, então o gráfico não vai possuir buracos, bicos e quebras, né? Porque o gráfico, ele ilustra o comportamento da função em todo o seu domínio, tá? Bom, especificamente das funções cúbicas, pessoal, a gente sabe que elas vão possuir no máximo 3 raízes reais, certo? E elas vão possuir no máximo 2 extremos. A gente já vai ver isso em formato de gráfico, tá? Então, ela pode possuir nenhum extremo, um extremo ou 2 extremos. O que vai ditar isso? Quantos monômios eu tenho somado ao meu x cubo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, essa é o gráfico da função, não sei, mas isso aqui com certeza é um x cubo mais x quadrado mais x, tá? Com alguns termos, alguns coeficientes aí para aumentar o comportamento, né, de crescimento de máximos e mínimos, tá? Então, olha só, olhando para esse gráfico, quais são as raízes dessa função? Essa função, ela tem raiz x igual a menos 2, é uma raiz, x igual a 0 é uma raiz, o que significa, então, né, sempre que o gráfico passar pela origem, pessoal, significa que o termo independente é 0. O A0 é igual a 0. Porque senão eu não teria f de x igual a 0, né? Porque olha só, vou dar um exemplo para vocês. F de x igual a x quadrado mais 1. Se eu boto 0, a f de 0 vale 1. Então, o gráfico dessa função não vai passar pela origem. Eu não vou ter o ponto 0, 0, porque quando x é 0, o y vale 1. Então, sempre que o gráfico de uma função passar pela origem, é porque o ponto 0, 0 satisfaz a função, né? Então, se tu coloca x igual a 0, o y também tem que ser igual a 0, o que significa que o termo independente tem que ser igual a 0. Tá? Então, essa função aqui é uma função do tipo f de x igual a 3x cubo mais a2x quadrado mais a1x. Porque se eu coloco o 0 ali, eu vou ter 0, 0 igual a 0. Não sei se isso é muita informação para vocês, mas vamos lá. Aqui, ó, esse pontinho é o ponto x igual a 1, então isso aqui também é raiz, x igual a 1. Então, as raízes, quando eu estou analisando o gráfico, as raízes vão ser aqueles pontos aonde o gráfico corta o eixo x, tá? Outra coisa, eu tenho um máximo, que é um extremo, né?
e um mínimo. Então, essa função aqui, ela vai ter ela é o top de linha, ela tem 3 raízes e 2 máximos. Ela tem tudo que se pode ter. Ok? Bom, agora as funções quárticas ou quádricas, né? Elas vão possuir no máximo 4 raízes reais e no máximo 3 extremos. Então, aqui também eu peguei o caso particular. De novo, olha só, o gráfico passa no ponto 0, 0. Então, significa que o termo independente vale 0. Aqui, ó, quais são as raízes? Uma raiz, 2 raízes, 3 e 4 raízes. Né? Vamos tirar os valores aproximados? Ó, então, quem é a minha primeira raiz? Minha primeira raiz, aqui, ó, ela é quase menos 0,5. Esse pontinho aqui, ó, pela escala, ele é quase menos 1/2. A segunda raiz é 0. A terceira raiz também vai ser aproximada, porque olha só o pontinho. Eu tenho 1, 2, 3. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. 1, 2, 3, 4. Ah, não, ó, a prof tá errada. Aqui não é 0,5, ó, porque a escala é 0,4 aproximadamente, né? Porque cada quadradinho é 0,2, pessoal. Ó, eu tenho 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 quadradinhos, né, e eu tenho a distância de 1 até 0, é porque cada quadradinho vale 0,2. Então, esse ponto aqui é aproximadamente igual a menos 0,6. x1 aproximadamente igual a menos 0,6. Por que é 0,6? Porque eu estou em menos 1 e tiro 0,4. Então, é 0,6. O x3, ó, eu estou no 1. 1,2, 1,4, 1,6. Então, é aproximadamente igual a 1,6. E a outra raiz é igual a 2. Certo? Temos 2 mínimos e um máximo. Então, aqui também temos 4 raízes e 3 extremos. Ó, isso aqui é uma coisa bem interessante de se ver, né? Isso aqui é uma maneira intuitiva de calcular o limite também, tá? Lembra que a gente já calculou de maneira intuitiva o limite das funções... assim, comportamento geral das funções, né? Naquela aula de comportamento geral, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente quer analisar o comportamento da função polinomial quando o x cresce muito, tá? Esse caso aqui, eu peguei a função cúbica. Então, esse gráfico preto, aqui, ó, que eu fiz uma setinha laranja, equivale a essa função aqui, ó. Certo? Esse gráfico cinza, que eu fiz a setinha vermelha, equivale ao x cubo, que é essa função aqui. Esses gráficos, eles estão em escalas diferentes. Tá? O que a gente quer mostrar aqui, ó? O que aparece aqui nesse segundo gráfico, ó? Esse que eu pintei de vermelho. O que está aparecendo aqui? A função é a mesma, mas o que eu fiz? Eu aumentei o zoom do gráfico preto. Aumentei o zoom. Eu estou olhando ela cada vez mais de perto. Mesma coisa eu estou fazendo aqui, ó, no gráfico
que eu pintei de verdinho, ó. Opa, peraí que sem querer eu apertei um botão. Ó. Esse gráfico que eu pintei de verdinho, o que vocês conseguem perceber no comportamento? Vocês percebem que tá um gráfico em cima do outro, praticamente? De novo, a prof não mexeu na função em si. O gráfico preto segue sendo da função x cubo menos 4x quadrado menos 5x mais 3. Só que o que aconteceu? Quando eu chego muito perto, quando eu aumento o zoom muito, eu percebo que quem domina o comportamento vai ser o termo x cubo. Por que é o x cubo que domina o comportamento? Porque o gráfico do x cubo menos 4x menos 5x se aproximou do gráfico do x cubo. Certo? Então, quando o x cresce muito, o x cubo cresce mais rápido do que os outros termos. Por isso que é ele que domina o comportamento da função. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas esse tipo de pensamento a gente usa agora, ó, para analisar o comportamento geral, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem, ó? Se eu tenho uma função cúbica, então, por exemplo, aqui, ó, f de x igual a 1x cubo mais x quadrado. Eu estou dando um exemplo geral aqui. Menos 3, por exemplo, tá? Essa função, ela teria um gráfico equivalente a esse aqui. Então, sempre que o termo principal for ímpar, o comportamento é o seguinte, ó. Se o x vai para o mais infinito, a função também vai para o mais infinito. Se o x vai para o menos infinito, a função também vai para o menos infinito. Do lado direito, a gente tem a mesma coisa, pessoal, só que agora o coeficiente é negativo. Então, por exemplo, se eu tiver uma f de x igual a menos x cubo mais x quadrado, o que vai acontecer? Percebam que eu tenho esse menos aqui na frente, né? Então, quando o x cresce para o mais infinito, o menos x cubo vai crescer para o menos infinito. Então, eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, verdinha, ó. Então, se o x cresce para o mais infinito, a imagem cresce para o menos infinito. E se o x é negativo, né, se eu tenho o x crescendo para o menos infinito, a imagem da função vai ser positiva, vai crescer para o mais infinito, por causa deste menos aqui na frente. Função de quarto grau ou qualquer função com n par, né? Então, por exemplo, aqui, ó, minha f de x é 2x a quarta mais x. O coeficiente aqui é positivo, ó. Se o coeficiente é positivo, à medida que o x vai para o mais infinito, a imagem também vai para o mais infinito. À medida que o x vai para o menos infinito, a imagem também vai para o mais infinito. Né? Porque a gente sabe que um número negativo elevado a uma potência par, ele vai ser positiva, né? Então, mesmo quando o x está indo para o menos infinito, o y vai ir para o mais infinito. E aqui, ó, do lado direito, seria uma coisa equivalente a f de x igual a menos 2x a 4 mais x quadrado, vamos supor.
Só que agora, percebam aqui, ó, o nosso coeficiente é negativo, né? Então, a função tem o gráfico rebatido, né? Então, se o x cresce para o menos infinito, a imagem vai crescer para o menos infinito, por causa deste menos aqui na frente. E se o x cresce para o mais infinito, a imagem também cresce para o menos infinito, por causa daquele menos ali do coeficiente. Então, agora vamos trabalhar efetivamente com as raízes das funções. Eu acho que eu vou separar isso em 2 vídeos, porque a gente ainda tem bastante coisa pela frente. Então, o primeiro vídeo fica sobre propriedades gerais e o segundo vídeo vai ser sobre raízes, tá? Prof, já volta.